Ai, ai, meu querido laboratório, pessoas que acompanham o meu trabalho. Sempre que eu entrego a leitura da semana nesse formato, vocês já sabem que, infelizmente, não deu para produzir um vídeo onde eu apareço falando, né? Acaba facilitando a minha vida, enviar nesse formato de podcast simples. Nessa semana em especial, eu tô precisando muito, muito, muito mesmo fazer repouso, cuidar do meu corpo, preservar minha energia para algumas atividades às quais eu estou me dedicando, né? Eu vou ter que falar em um evento, eu estou iniciando um trabalho que está relacionado à primavera, que é um trabalho onde a gente vive um reencontro com a criança, adolescente, até o iniciozinho da vida adulta, né? A pessoa jovenzinha em nós. Então, eu tenho algumas prioridades por esses dias, mas continuo oferecendo aqui uma leitura que, embora mais resumida, mais simplificada, de qualquer forma, é uma leitura que eu faço com todo o meu coração e que eu busco fazer de uma maneira que possa, né, trazer acertos, que possa nos dar elementos para a gente saber enxergar, ler direito o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo ao nosso redor. Bem, esse é um jogo, é um legítimo jogo de primavera. A primavera é um período onde a gente se reconecta com a vida. Depois do inverno, da escassez, da adversidade, da hostilidade de crescermos, aprendendo a ler as nossas sombras, chega o momento de renascer para que a gente possa manifestar. Então a primavera é esse renascimento. E aí o que o jogo desta semana está querendo conversar com a gente a respeito desse período da primavera que nós estamos atravessando parece que nós estamos tendo que olhar com força para a nossa relação com a vida com tesão de viver. A vida que é mais matéria, a vida que vamos olhar para o corpo, vamos olhar para a nossa sobrevivência, vamos olhar para a ideia de viver com qualidade, vamos olhar para o nosso dinheiro. Chegou a hora da gente viver um acerto de contas com a vida material, em seus múltiplos aspectos. Quando a gente fala de relação com o corpo, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de alimentação. A gente está falando sobre o principal instrumento da gente existir. Quando a gente fala de matéria, a gente está falando de dinheiro, da nossa sobrevivência e também a satisfação dos desejos, a gente poder bancar as coisas que dão sentido à nossa vida. Então esse chamado da vida no sentido mais bicho, mais animal, aquilo que nos dá o tesão, a força de existir, é o grande tema da semana. E aí existem vários atores desse jogo tentando conversar conosco sobre isso. No fim da semana a gente tem o arcano do diabo, que é o cara mesmo que nos conecta ao nosso lado mais bicho, mais primitivo. Esse nosso lado, essa ideia de dar comida à carne, agraciar, né, os nossos instintos, nos darmos dinheiro, fartura, realizações materiais, poder, prestígio. Essa exaltação à vida material é o arcano do diabo. O diabo muitas vezes ele mexe nas nossas ambições. Ele vai fazer a gente
ter desejo intensamente, a gente querer ocupar certos espaços de poder. Ele faz a gente reverenciar nossa carne. Ele faz a gente querer se dar presentes. Ele traz o sexo como um tema, um dos seus principais temas. Na verdade, a libido. Esse combustível, esse axé que a gente investe como moeda para viver. O diabo está trazendo esse assunto. Só que ele não traz esse assunto sozinho. Ele aponta para você na posição da carta que sai com ele no sim da semana, né? Vocês podem ver que eu tirei 2 cartas para cada posição. 2 cartas para o sim, 2 cartas para o não, 2 cartas para o porquê, 2 para o topo. Por quê? Não sei. Minha intuição na hora pediu. Então, o diabo aí no sim está conversando com o 10 de paus. Quem é o 10 de paus? Vamos lembrar quem é o herói que atravessa toda a jornada de paus. Eu chamo ele carinhosamente de herói do fogo no cu, né? O nome dele é Jazão. Ele vive uma aventura em que, assim, na verdade ele é um órfão. Ele foi criado pelo centauro Quiron, que foi o mestre dele, quando ele chegou à idade adulta. Ele foi procurar o oráculo desse mestre dele, do centauro, e perguntou: o que eu devo fazer da minha vida agora que eu me formei como um herói, que eu estou pronto, que eu já tenho todas as ferramentas para iniciar o meu destino? Em que direção eu devo seguir? Qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Ele procurou o oráculo para saber sobre o seu propósito existencial. E o centauro diz a ele: cara, o jogo está dizendo que você precisa voltar lá nas terras que o seu tio tomou do seu pai e reivindicar essas terras de volta, mas a sua aventura de viver só começa ali. Tem muita coisa para vir depois. Então ele se enche de coragem e vai. Chegando lá, ele entra numa negociação com o tio, em que o tio se dispõe a passar as terras para ele, desde que ele vá a uma ilha buscar uma relíquia. E trazendo essa relíquia para o tio, ele pode adquirir todo o reino. Essa relíquia é o que todos os heróis querem ter. Todo mundo quer ter o velocino de ouro de Zeus, a lã dourada de um carneiro que pertenceu a Zeus e salvou 2 crianças. É um símbolo de muito poder, é ouro puro, é o Cordeiro de Deus, digamos assim, dourado, né? Um signo solar, que nos dá inspiração e que nos traz vitórias. Quem tiver essa relíquia tem fonte eternamente para ter grandes ideias, viver grandes aventuras e realizar grandes feitos. É a vida grandiosa. E aí o tio fala para ele: ok, eu te passo todo esse reino aqui, você vai numa ilha, pega essa relíquia para mim e volta que eu te entrego. E ele constrói um navio, um barco. Nosso herói Jazão constrói um barco, chama amigos de diferentes partes da Grécia e eles vão para essa ilha para tentar buscar essa relíquia para Jazão trazer para o tio dele. Só que essa viagem é uma viagem cheia de aventuras, cheia de desafios. Eu costumo dizer que o Jazão é o herói do fogo no cu. Ele é aquele que aposta em determinados caminhos, vai lá, vive aquela grande aventura e volta. Ele é um herói no sentido muito clássico, né? E aí, Jazão consegue trazer de volta para o seu tio essa relíquia, adquire a coroa,
Só que no 10 de paus, no final da jornada dele, ele está nessa posição em que ele está aí do lado do arcano do diabo. Ele está com a cabeça fritando. No fundo da imagem da carta, a gente vê o navio dele apodrecendo. Aos pés dele, a gente vê essa relíquia, que é o velocino de ouro de Zeus, jogado. Por que ele está nessa onda horrível? O que aconteceu aí? Jasão já realizou um grande feito. Agora ele está aprisionado por essa imagem do passado e ele não consegue realizar coisas novas. Ele tem muitas ideias, a cabeça dele está fervendo de ideias, mas ele não consegue se reconectar com esse grande herói dentro dele. Ele está vivendo de passado. Poxa, mas esse é o final da história de Jasão, Maria Gabriela? É. E é muito importante que esse seja o final dele dentro da estrutura do tarô mitológico. Porque o pajem de paus tem todo um sentido que retira o Jasão em nós desse lugar. Mas, por enquanto, o arcano do diabo está jogando os seus holofotes sobre Jasão, com a cabeça fervendo, cheia de ideias, muito conectada a feitos do passado e sem conseguir trazer esse herói vitorioso dentro dele. É como se a nossa confusão mental ou o nosso excesso de criatividade sem levar nenhuma ideia adiante, é como se a pessoa em nós que só pensa e não realiza, ou toda a nossa bagunça interna, nossas muitas possibilidades interpretativas para certos fatos, é como se tudo isso precisasse ser colocado em ordem, precisasse ter uma chave virada para que a gente possa ouvir o recado do diabo de nos reapropriarmos com força da nossa vida material. Então, essa bagunça mental de Jasão é uma tarefa que o diabo nos dá. Olha para isso aqui. Olha o que está se passando pela sua cabeça. Coloca suas ideias em ordem. Para de só pensar e não realizar. Será que você não está muito confinada na mente? E será que você não tem ideias maravilhosas que você acaba nunca conseguindo tirar do papel porque fica idealizando uma determinada imagem de vitória? Por fim, onde está a pessoa vitoriosa em você que aposta nas ideias e vai, escolhe um caminho e vai? Jasão, no 10 de paus, se desconectou desse herói dentro dele. Ele é um herói das grandes ideias num momento em que... num momento de crise criativa. E aí o diabo quer dar um sacode nesse Jasão em nós. Tipo, sai daí, sai dessa prisão mental. Vem para a vida pulsante. Vem para a vida potente. Vamos olhar para o teu dinheiro, vamos olhar para o teu corpo, vamos olhar para as tuas ambições, para se você está sentindo prazer de fato ou não. Se você está com tesão ou não no que você está fazendo. Se existe ainda tesão nessa relação. Você está se dando prazer no seu cotidiano? Você está conseguindo ter prazer naquilo que você faz? Está fazendo sentido para você nesse aspecto do tesão de viver? Aí vamos para o não. No não, a gente tem dois heróis em momentos antagônicos da sua vida. A gente tem o próprio Jasão, lá no início da jornada dele, quando ele foi perguntar ao oráculo, visitar o centauro e perguntar ao oráculo
qual era a missão dele, o que ele tinha que fazer. Então, essa é uma carta onde a gente se reconecta com o mestre dentro de nós, com a nossa dimensão mais sábia, ou com a nossa espiritualidade, com as forças nas quais a gente acredita, com aquilo que nos dá uma guiança para a gente entender o que a gente tem que fazer da nossa vida, para onde a gente vai. Esse é o Jazão no 2 de paus. Do lado dele, a gente tem o Dédalo, o herói do naipe de ouros, do naipe das realizações materiais, lá no final da jornada dele. Ele já entregou a obra dele para o mundo, ele já construiu grandes maravilhas arquitetônicas, né? Dédalo chegou lá. Ele entregou a obra dele para o mundo, ele ganhou dinheiro e agora ele está descansando ao lado da sua família, quase que uma aposentadoria essa imagem. Dédalo está sentado numa cadeira, tipo um trono, com a sua companheira ao lado, com seu filho pequeno no colo, um outro filho um pouco mais velho está brincando com um cavalinho de madeira que o próprio pai fabricou para ele. Então, a obra do Dédalo está circulando sozinha. Ele jogou a obra dele para o mundo, agora ela tem vida própria. E ele pode colher os louros de toda uma história, toda uma trajetória, uma jornada, onde ele aprendeu a duras penas a se relacionar com a vida material dele. Ele aprendeu a realizar coisas. Ele aprendeu a desfrutar, a sentir prazer no que ele faz. Ele aprendeu que o dinheiro é importante, que a vida material, os recursos materiais, a nossa carne, tudo isso é muito importante. Ele chegou aí. Então a gente tem um herói em início de jornada e um herói em final de jornada. Nem uma coisa nem outra. Não é isso, nem é aquilo. Parece um não fode nem sai de cima. A gente nem começa nem finaliza nada. Tá faltando alguma coisa que sem ela a gente nem consegue deflagrar as nossas jornadas, nos reconectar à nossa missão. E a gente não consegue realizar jornadas. Assumir o trono por certas missões que nós completamos, para que nós possamos iniciar outras. E eu acho que esse combustível que está faltando, essa peça que está faltando, essa chave que falta girar, é dada pelo arcano do diabo. Aí vamos para o porquê. No porquê, a gente tem ela, a sua Beyoncé interior, a minha Beyoncé interior, a imperatriz, a rainha das rainhas, aquela que ocupa simultaneamente todos os tronos da sua vida. Ela está bem em todos os naipes, todas as rainhas existem dentro dela. Dentro da imperatriz tem a rainha de ouros, tem a rainha de paus, tem a rainha de copas, tem a rainha de espadas. A mulher no centro da sua vida. Muitas vezes os temas que se ligam à mulheridade. A nossa linhagem de mulheres, nossas mães. Mulheres, mulherões que são importantes para a nossa vida, que são exemplos. A nossa própria autonomia e a nossa criatividade, porque a imperatriz é a própria força criativa da Mãe Terra. Ela cria todas as coisas. Então é você, enquanto imperatriz da sua vida, seja homem, seja mulher, na sua plena capacidade de criar o seu destino. A imperatriz sempre destaca mulheres fodas, coloca, entre os personagens principais da semana, mulheres em posições de destaque ou temas ligados a mulheres. E aí, neste oráculo, nesse jogo, ela está saindo do lado do nosso herói Jazão na sua versão vitória, que é o 6 de paus. No 6 de paus, Jazão chegou à ilha
onde ele tinha que chegar para pegar a relíquia. E depois de uma série de batalhas ele botou a mão no prêmio. Botou a mão no troféu que ele foi buscar, o velocino de ouro de Zeus, a lã dourada do carneiro sagrado, que nos dá vitórias, que nos dá as grandes ideias e as grandes aventuras e realizações. Ele botou a mão nesse troféu. Esse jogo está dizendo que a imperatriz em nós ajuda a gente a resgatar esse herói vitorioso, que o Jazão que está saindo lá do lado do arcano do diabo se perdeu dele. Entendem? A carta que saiu no sim do lado do arcano do diabo é o Jazão também no final da jornada, perdido. Se desconectou do herói dentro dele. Nós começamos assim. Mas se a gente se reconectar com a imperatriz, essa força de vitória, de botar a mão no troféu, ela é acesa novamente. Olha que legal. O jogo está dizendo pra gente que é preciso ir para a imperatriz. Mexe na imperatriz interior. Olha para a mulher em você. Olha para as mulheres da sua vida. Olha para a força do feminino e para a sua criatividade. Olha para a sua relação com o seu reino, com os seus espaços de poder. É todo um jogo falando para a gente ocupar certos espaços de poder que a gente não estava conseguindo ocupar. Porque esse herói aí tá meia bomba. A gente precisa do herói vitorioso, galudão, que saiu do lado da imperatriz. Aí vamos para o topo do jogo. Uma posição delicada que aprofunda muito esse debate, essa discussão sobre a gente resgatar poder material, ocupar espaços de poder. É um tema mais rodeado de espinhos, tá? No topo do jogo, a gente tem duas cartas que mandam a gente olhar para o sombrio familiar. A gente tem o 9 de espadas, que é a carta onde o herói de espadas, o herói Orestes, já matou sua mãe. A missão dele é matar a própria mãe, é romper com a parte adoecida da família dele para que ele possa dar luz a ele mesmo. Esse herói aí, ele acabou de matar a mãe, então ele está sendo atormentado por 3 criaturas do submundo que representam a fúria dos deuses. Elas são as guardiãs do karma familiar. E elas ficam fritando a cabeça dele, atormentando ele, porque ele não deveria matar a mãe dele, dizendo: você não pode romper com a sua família, você tem que continuar sofrendo por isso. Isso é herança sua, sim. Essas entidades são as Erinhas, as guardiãs do karma familiar. Muitas vezes elas representam vozes de coisas que a nossa família nos disse e nos machucou, ou fez conosco e continuou, sabe? Ecoando na nossa cabeça. Elas são representantes de muita dor, de muito sofrimento. Bem, elas estão atormentando o pobre do Orestes porque ele já matou a mãe dele, ele já rompeu, na real, o laço com essa herança familiar adoecida. Ele já disse: eu não faço parte disso, eu tenho direito a um destino diferente, eu não preciso ficar aqui reproduzindo os dramas da minha família. A morte simbólica da mãe é essa, é isso. Mas aí, conforme ele avança, ele evolui, é que as Erinhas vêm atormentá-lo para que ele não avance. A gente já sabe, estudando naipe de espadas, que como esse drama de Orestes termina. Ele é absolvido por ter matado a mãe.
A deusa Atena diz para ele: ele cumpriu a ordem de Apolo. Ele matou a mãe porque Apolo mandou. Ele está certo. Para ele fazer brilhar o sol dele, era necessário romper com essa história adoecida. Acontece que a fotografia do Orestes atormentado, ela é um registro desse jogo, que é o papo reto que o Cavaleiro de Ouros está querendo ter com a gente. O Cavaleiro de Ouros, meus amores, é uma das figuras mais complexas do tarô mitológico. Vou ter que pausar e beber uma água aqui para continuar gravando isso. Toda vez que o Cavaleiro de Ouros aparece, é um jogo profundo, muito sério, em que alguma coisa, alguma sujeira, alguma sujeira que às vezes não é de agora, que às vezes está relacionada a algum trauma, que vem de situações obscuras do passado, alguma sujeira tem que ser efetivamente limpa, porque ela está fazendo o fluxo de prosperidade obstruir na nossa vida. O mito dele eu já contei várias vezes aqui, eu vou contar de uma maneira bem resumida para vocês entenderem e lembrarem, né? Que cavaleiro é esse? O nome dele é Aristeu. Ele é filho do deus Sol Apolo com uma mortal, que é a mortal que mais expressa os atributos da Terra, da Mãe Terra. Ele é um filho do Sol com a Terra. E aí ele é criado pelas ninfas. As ninfas mimam ele. As ninfas são forças da grande fertilidade. Elas dominam todos os saberes da terra e transmitem esses saberes a ele. Então ele é uma criança que cresce se alimentando das mesmas coisas que os deuses comem. Ele recebe a mesma educação que os deuses recebem. E ele cresce sabendo fazer tudo. Ele cresce dominando várias artes da terra. Ele sabe plantar e colher qualquer coisa. Ele conhece profundamente as propriedades das plantas. Ele sabe tratar com os animais. Ele é considerado o apicultor, é um cara que cria abelhas, sabe tudo de abelhas. E aí ele cresce, constitui família, e o filho dele morre, e a vida dele perde o sentido. E ele é mais um dos nossos personagens do tarô, que faz o quê? Consulta o oráculo para saber o que ele faz da vida dele. No caso, agora que o filho dele morreu. E o oráculo fala para ele: Aristeu, você é um homem que tem tantas riquezas dentro de si. Você tem que reencontrar um sentido para a sua vida. Nós vamos te dar uma missão. Você vai até uma determinada ilha, você vai ajudar os moradores dessa ilha que estão passando por doenças e você vai voltar para cá. Então Aristeu se prepara, vai para essa ilha e chegando lá ele percebe o que está acontecendo. Ele descobre que os moradores daquela ilha estão adoecendo porque corruptos se infiltraram entre eles e contaminaram os laços dessas pessoas com a terra. Então se infiltraram entre eles ladrões, saqueadores, falsos profetas, falsos líderes, que só queriam roubar, se aproveitar, saquear aquela ilha. E eles começaram a adoecer o modo de vida daquela ilha. Então todo mundo estava adoecendo da mesma coisa. O que é isso? Isso é uma epidemia. Aristeu, portanto, é um cavaleiro que decifra epidemias. É um grande médico da natureza. E aí ele ajuda essas pessoas a identificarem quais foram os fatores e os corruptos que se instalaram ali
e sujaram aquele modo de vida. E ele ajuda também os moradores daquela ilha a tratarem de si mesmos. Então eles se reconectam à terra. Eles voltam a plantar e colher o seu próprio alimento, voltam a prestar atenção nos ciclos da natureza, no ciclo lunar. Aristeu faz essas pessoas se reconectarem com a terra e elas expulsam os malfeitores. Então Aristeu se lembrou de tudo que ele sabe, de como é precioso, todos os saberes que ele carrega, como isso é capaz de transformar a vida de pessoas. Ele volta se sentindo vitorioso, o máximo. Só que o sucesso sobe a cabeça dele. Então, quando ele está voltando, ele está atravessando uma determinada floresta e ele vê uma mulher muito bonita. E ele acaba forçando a barra com essa mulher, assedia ela. E ela fica assustada e sai correndo, tropeça numa cobra e morre. E Aristeu não fica sabendo. Ele apenas correu atrás dela, viu que não ia dar em nada e seguiu o seu caminho. Quando ele chega em casa, todas as abelhas dele estão morrendo. E ele fica, cara, o que aconteceu? E ele começa a investigar, porque ele é um grande apicultor. Ele é o cara que mais sabe tratar de abelhas. Se ele não entende o que está acontecendo com as abelhas, ninguém vai entender por ele. E ele não consegue encontrar uma explicação. Então ele vai conversar com a mãe dele. E a mãe dele fala: por que você não vai consultar o oráculo? Só que a mãe dele sugere que ele vá consultar um oráculo das profundezas, não o oráculo do pai dele, o oráculo de Delfos. A mãe fala: por que você não vai consultar Proteu, o oráculo do fundo do mar? Só que Proteu vai tentar te assustar para você não obter a resposta. Mas você fica firme ali e pergunta por que tuas abelhas estão morrendo. Então Aristeu se prepara, faz uma oferenda, vai lá e consulta esse oráculo do fundo do mar, Proteu. E Proteu assume formas monstruosas para assustar Aristeu, para ele não querer receber a resposta, mas Aristeu permanece firme ali. Então Aristeu pergunta: eu quero saber por que minhas abelhas estão morrendo. Então Proteu revela a verdade para ele: porque você assediou uma moça. Você tentou se aproveitar de uma moça que estava atravessando a floresta inocentemente. E ela ficou assustada, ficou com medo de você, saiu correndo, tropeçou numa cobra, foi picada e morreu. E essa moça era recém-casada com Orfeu, um homem que é amado em toda a Grécia, um homem que é só coração, que nunca faz mal para ninguém. Então todos estão sofrendo a dor de Orfeu. A dor de Orfeu chegou ao submundo, ao mundo dos mortos, porque ele invadiu o mundo dos mortos e pediu ao deus Hades e a deusa Perséfone para trazerem a amada dele de volta. Olha o nível de transtorno que você causou na vida da coletividade por causa de um erro que você cometeu. Aristeu, é preciso que você corrija o seu erro. Você vai ter que pedir perdão às ninfas que te deram tudo, que são as forças da Mãe Terra, são as forças do feminino. Porque quando você comete um crime contra o feminino, você está ofendendo as ninfas. Você vai fazer uma oferenda pedindo perdão às ninfas e você vai voltar depois de tantos dias e ver o que acontece. Então Aristeu recebeu sua mensagem do oráculo, que foi esse porradão, esse tapão na cara. Ele acabou causando a morte de uma pessoa, de uma mulher. Por conta do quê? De uma sujeirinha que existe dentro dele. Como é que o cara é criado pelas ninfas, é um filho do feminino e atenta contra o próprio feminino dessa forma?
Por outro lado, Aristeu também representa aqueles que precisam honrar, valorizar a vida. Ele é um cara cheio de qualidades. Ele é um cara que consegue salvar a vida de pessoas numa ilha, salvar a vida de toda uma população. Mas é a sujeirinha dele, o lado sombrio dele, o lado dele que está deslumbrado com alguma coisa, ou que é podre, que é sujo. Esse percentual dele fode tudo, é quase que igualmente capaz de atentar contra a vida da mesma. Então, assim, ele é um cara que é super capaz de gerar vida, cheio de qualidade, cheio de atributos, mas aquele percentual podre dele bota tudo a perder. Então ele tem que limpar isso, ele tem que curar isso. Aristeu segue o conselho de Proteu e vai lá e faz uma oferenda para as ninfas e volta depois de tantos dias. Quando ele volta, ele levanta as carcaças dos animais que ele sacrificou e ele acha uma grande quantidade de abelhas e consegue recuperar todas as suas colmeias. Isso que ele perde nessas abelhas, o mel, na verdade é o ouro. Ele perde a sua prosperidade. Então a gente precisa achar qual é o ponto de sujeira, de desperdício, de desonra à vida e à fartura. Qual é o ponto em que a gente não honra os recursos e não consegue segurar nossa prosperidade na nossa mão. Só que Aristeu vai consultar o oráculo para saber qual foi o erro, qual foi o problema. Então o problema, o vazamento da prosperidade dele, está num nível muito profundo, muito menos consciente do que ele pensa. Ele precisa olhar para as sombras para entender por que a prosperidade dele está vazando. Esse olhar para as sombras, às vezes, nos traz memórias de situações bem passadas, bem antigas, familiares, dores que a gente carrega, às vezes o modo de uma determinada família lidar com os temas da vida material, dinheiro, corporalidade, prazeres, comida, sexo. Tem uma sujeira aí na vida material. Às vezes o Aristeu fala de dívidas, às vezes ele diz que a gente tem que trazer o cavaleiro que em nós honra os recursos, está disposto a lidar de uma maneira honrada, correta, no modo devo, não nego, vou pagar quando eu puder. De qualquer maneira, tem um problema no encanamento da prosperidade quando o Aristeu sai. E a gente tem que ir lá limpar, e a gente não sabe que sujeira é essa. Pode ser uma sujeira nossa que a gente carrega, pode ser uma sujeira que a gente herda dos nossos familiares, dos padrões da nossa família. Pode ser que alguma coisa, algum crime que a gente tenha sofrido, algum mal que tenham nos feito, não deixe a gente colocar as mãos, se apropriar por inteiro da nossa vida material ao ponto de honrá-la. O que está fazendo a gente não conseguir honrar nossa vida material? O que é? E aí essa coisa da sujeira, do sentir-se sujo em algum nível e ter que limpar isso, é a grande mensagem do Aristeu. A gente parece que está limpando nesse jogo a si mesmo, num ponto que é divergente da nossa família, porque o Aristeu sai do lado do Orestes atormentado pelas eríneas.
Parece que ir na direção de honrar nossa vida material, existir com fartura, né? Honrar nossos bens, nosso dinheiro, nossas conquistas, nosso corpo, nossa carne, nossa vida sexual. Parece que isso estabelece um ponto de divergência em relação à nossa família, em relação à história que a gente herda. Então, essa sujeirinha aí, ela pode ser referente a algum trauma, uma sensação de inadequação, de estar sujo, de estar devendo, de não merecer. Pode ser que vocês se lembrem de episódios do passado, tá? Que sejam resgatadas memórias não muito legais, memórias dolorosas, porque o Aristeu mete a mão lá na profundeza. Como eu disse a vocês, é como se ele estivesse desobstruindo o cano da prosperidade. Então a gente não sabe qual é a sujeira que não está deixando a gente se conectar à nossa vida material. De qualquer maneira, é todo um jogo trazendo reflexões nesse sentido, nos preparando para assumirmos lugares de poder que a gente não vem se sentindo autorizado a sentir. O jogo da base resgata essa imagem do grande vencedor em nós, enquanto o jogo do topo fala, não adianta só injetar combustível em si, trazer a força desse guerreiro que vence, como o jogo da base diz. Tem alguma coisa mais profunda que precisa ser trabalhada, alguma coisa que está num nível mais inconsciente. Então, o jogo do topo faz esse trabalho de apontar na direção das sombras. Então, Orestes já rompeu com a família e está se sentindo atormentado. E Aristeu diz, é preciso limpar qualquer sujeira passada que possa estar fazendo a gente não conseguir botar as duas mãos na nossa vida material hoje, tá? E isso estabelece um ponto revolucionário no que diz respeito à nossa vida material e a quem nós somos, né, materialmente na história dessa família. O que a gente está curando nesse sentido? Bem, gente, é um jogo legítimo de primavera. Como vocês já repararam, né, já devem ter percebido, eu voltei a escrever, eu tenho refletido sobre o tema do corpo, da corporalidade, está totalmente dentro do jogo dessa semana, dentro de um jogo de primavera que resgata essa potência, essa força da vida dentro de nós. E eu já venho há algum tempo entendendo que é preciso olhar fundamentalmente para a criança. É na criança em nós que nasceram diversas limitações, mas que também vieram diversas potencialidades. Eu venho entendendo que é necessário a gente ter um papo muito profundo com a criança em nós, com o adolescente em nós e com a jovenzinha até o início da vida adulta, o tempo todo da imaturidade. E eu preparei um material de primavera sobre isso. Eu vou deixar disponível no link da minha bio no Instagram. Para quem me segue só no YouTube, meu Instagram é @mariagabisaldanha, tá? Aí tem o Linktree lá na minha bio, você clica em cima, vai ter um formulário de inscrição para esse trabalho de primavera, que resgata a conexão com a nossa criança. Tem vários exercícios legais, de coisas que a gente gostaria de dizer para a criança em nós, de botar a criança interior diante de nós e conversar com ela. Tem exercícios de se olhar no espelho, vai ter PDF, vai ter visualizações para a gente fazer. Então esse material está muito legal. Lanço essa ideia para o mundo na Semana das Crianças. A primavera é um tempo de resgate da criança dentro de nós. Então, muito obrigada por vocês estarem acompanhando meu trabalho, por vocês terem ficado até aqui. Convido vocês a virem viver essa reconexão com a criança dentro de vocês, junto comigo. Um grande beijo, ótima semana pra gente.